Olá, bom dia, tudo bem, meus alunos? Nessa terça-feira de manhã, tivemos um problema com a internet, por isso passarei a gravar aqui a correção da nossa prova da M2 para disponibilizar para os alunos. Hoje é dia 25, então, de maio de 2021, e em função dessa queda da internet, da Vivo, estamos gravando e disponibilizando aqui na plataforma e também no YouTube a nossa correção da prova. Então, eu vou colocar aqui as questões, vou abrir a prova da M2 para fazer a correção das questões. A questão número 1 trata da seguinte afirmação: a consulta é uma espécie de processo administrativo tributário regulado pelo Decreto 75/74 e tem por objetivo restituir o valor pago indevidamente. Essa afirmação, questão 1, essa afirmação está certa ou está errada? Questão 1, essa afirmação está certa ou está errada? Essa afirmação é falsa, porque a consulta não é para restituir o valor pago indevidamente. Então, essa questão número 1, a resposta é falsa, porque a consulta é para consultar acerca da aplicação da legislação tributária. Nunca a consulta é o modo administrativo para restituir o valor pago de tributo indevidamente. Tributo indevidamente. Então, a consulta é uma consulta acerca da aplicação correta da lei. Então, essa afirmação da questão 1 errei ali, falsa. Questão 1, resposta certa é falsa. A consulta não tem por objetivo restituir, por isso que essa afirmação ela é falsa. A questão número 2, vamos colocar rapidamente aqui. Como nós não vamos discutir, eu vou colocar aqui de forma rápida. A questão número 2 afirma o seguinte: divulgar o nome dos contribuintes inscritos em dívida ativa é quebra de sigilo fiscal e não é permitido pela legislação brasileira em vigor, maiormente o Código Tributário Nacional. A questão 2 também é falsa. Por quê? Porque é possível, sim, divulgar os nomes dos devedores inscritos em dívida ativa. Por isso que essa afirmação da segunda questão também é uma afirmação falsa. Divulgar o nome de inscritos em dívida ativa não é quebra de sigilo e é permitida pela legislação. E a afirmação, então, portanto, apresenta-se falsa. Ok? Questão 2, resposta certa é falsa, afirmação. Questão 3. Vamos lá. É possível a autoridade administrativa tributária requerer informações bancárias de contribuintes, desde que seja instaurado o devido processo administrativo fiscal e a informação seja entregue diretamente à autoridade requerente e com recibo de entrega. Essa afirmação está absolutamente correta. É uma afirmação verdadeira. É possível quebrar o sigilo bancário desde que seja instaurado um processo administrativo e seja requerido formalmente e a entrega dessas informações seja feita diretamente ao requerente, à autoridade pública requerente, com recibo de entrega para certificar que aquela pessoa recebeu, porque aquela pessoa não pode divulgar esses dados para terceiros, só para o processo administrativo. Portanto, a questão número 3, a afirmação é verdadeira. Então, é possível hoje no Brasil quebrar o sigilo bancário por via administrativa, desde que haja um requerimento formal e a entrega da informação seja mediante recibo. Questão número 4, pessoal. A certidão negativa de débito tributário fornecida com dolo ou fraude impõe ao servidor responsável apenas, esse apenas aqui, que chama atenção, apenas o dever de quitar o débito tributário, não sendo possível responsabilizá-lo criminalmente, pois ocorreria um bis in idem criminal. Não tem nada a ver. Aquele servidor que entrega uma certidão negativa com dolo ou fraude responde criminalmente, responde administrativamente e responde civilmente pelo pagamento do tributo devido e também
pelos juros, correções que possam impor. Então, esta afirmação da questão 4 é falsa. Então, a resposta aqui é que ela é uma afirmação falsa. Questão 4, afirmação falsa. Questão número 5. É claro que essa correção, se fosse feita ao vivo aqui, demoraria um pouco mais, porque as pessoas questionam e tal. Então, questão número 5. Questão número 5. Não, diz assim, ó, não. Os dados obtidos pela Receita Federal do Brasil, com fundamento no artigo 6º da Lei Complementar 105, mediante a requisição direta às autoridades bancárias, no âmbito do processo administrativo fiscal, sem prévia autorização judicial, não podem ser utilizadas no processo penal, sobretudo por dar base à ação penal. Sobretudo para dar base à ação penal. Essa afirmação é falsa ou é verdadeira, segundo o julgamento do STJ? O que o STJ tem dito? Que as informações obtidas mediante a quebra da quebra do sigilo não podem ser utilizados em processo penal, porque a pessoa, em tese, não está sabendo dessa quebra, não teve acesso a essas informações. Então, a afirmação da questão 5 é verdadeira. Então, não pode ser utilizado em processo penal, sobretudo para dar base à ação penal à quebra de sigilo previsto no artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. Repetindo, a questão 5 faz uma afirmação verdadeira, porque não é possível utilizar informações de quebra de sigilo no âmbito do processo administrativo fiscal, quebra de sigilo bancário, para fins penais. Então, o STJ tem julgamentos nesse sentido. Questão número 5, então, resposta é afirmação verdadeira. Verdadeira porque não pode ser utilizado informações de quebra de sigilo bancário para as ações penais. Ok? Questão número 6 diz o seguinte, questão número 6 afirma o seguinte. Questão 6. Olha só. É possível emitir administrativamente uma certidão de dívida ativa sem antes inscrever o crédito em dívida ativa? É possível, é uma afirmação, é possível emitir administrativamente uma certidão de dívida sem antes inscrever o crédito em dívida? Não, não é possível. Primeiro eu inscrevo em dívida ativa, depois eu emito uma certidão. Então, essa afirmação de que é possível isso é uma afirmação absolutamente falsa. Então, questão número 6, a resposta que vocês teriam que ter marcado é falsa. Primeiro, inscrevo o devedor de um débito tributário, ou seja, o Estado tem um crédito, alguém deve, tem um débito, essa pessoa não paga no prazo, ela é inscrita em dívida ativa, depois é emitida uma certidão de dívida ativa. Eu não posso emitir uma certidão de dívida ativa sem antes ter inscrito esse devedor na lista dos devedores em dívida ativa. Questão número 6, então, a afirmação é falsa. Vamos para a questão número 7. Questão número 7, pessoal. Vou colocar aqui no chat. Não sei se vocês vão enxergar o chat, mas aí vocês podem abrir a prova, eu vou deixar ela aberta. Vocês podem confirmar as questões e ouvir esse vídeo. O fato gerador do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, ocorre em março de 2015, referente à industrialização e venda de 500 geladeiras na fábrica da Brastemp. Então, 2015 foram fabricado e vendido. Em março de 2021, houve a fiscalização exigindo crédito tributário via notificação. Isso se deu em maio, então, de 2021. A empresa apresentou impugnação ao lançamento do tributo no prazo legal, que normalmente é 30 dias da notificação, alegando prescrição. Não alegou a decadência. Não alegou a decadência, alegou a prescrição. São coisas diferentes, são dois institutos diferentes. A base legal da impugnação está correta. Se você concorda, assinale verdadeiro. Se você não concorda, assinale falso. Vejam,
o que aconteceu? Se o fato gerador se deu em 2015, 2016 começa a contar o prazo decadencial. 16, 17, 18, 19 e 20. Em 2020, decaiu o direito de lançar esse tributo, que foi fiscalizado. Então, a determinação e a exigência desse tributo teria que se dar até 2020. Em função da decadência, é possível impugnar esse lançamento. O que diz essa afirmação da questão 7? Que ele alegou prescrição. Não, prescrição é depois do lançamento. Aí pode até acontecer a prescrição, que é o direito de cobrar o tributo. O direito de lançar o tributo, de constituir o crédito, chama-se, prazo para isso chama-se decadência. Então, essa afirmação da questão 7, ela é falsa. Ela não é verdadeira. Questão 7 é uma resposta, é uma afirmação falsa, porque foi invertido na impugnação, foi colocado prescrição quando deveria ter sido colocado decadência. O prazo estourado foi o prazo decadencial. Questão número 8. Questão número 8 diz o seguinte, a afirmação é essa: é possível protocolar o pedido administrativo de repetição de indébito acerca de um pagamento de tributo pago espontaneamente, mesmo estando o crédito tributário prescrito e o tempo da notificação de débito, ao tempo da notificação de débito pago? É possível buscar de volta um valor que tu pagou espontaneamente, mesmo que tu tenha pago espontaneamente, mas se tu constata que quando tu pagou já estava prescrito, é possível buscar? A resposta é sim, é possível buscar. Essa decisão é recente, pessoal. Eu falei na aula, mas é uma decisão recente. É possível buscar, então essa questão tem uma afirmação verdadeira. É possível restituir o valor pago indevidamente, mesmo que tu tenha pago algo já prescrito. Embora prescrito, tu pagou espontaneamente, mesmo pago espontaneamente, mas se tu constata que na época do pagamento já estava prescrito o crédito, quer dizer que o Estado já não tinha mais o direito de ter esse dinheiro. Logo, tu tem direito, sim, de protocolar um pedido administrativo de restituição do débito pago indevidamente. Então, a resposta é que essa afirmação é verdadeira. Ok? Vamos para a penúltima questão, questão número 9. Salvar aqui, colocar no chat. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, senão vocês abram a prova. A questão 9 faz a seguinte afirmação: a empresa apresentou impugnação administrativa quando recebeu a notificação de lançamento tributário, ok? Certo. Contudo, seu advogado protocolou ação anulatória de lançamento acerca do mesmo fato. Diante disso, a impugnação administrativa perde o efeito, visto a judicialização da questão. Essa afirmação está certa ou está errada? Essa afirmação está certa. Se tu tem tramitando um processo administrativo e tu protocola um processo judicial acerca do mesmo fato, mesmo mérito, aí a ação administrativa, o processo administrativo, ele cai por água abaixo. Prevalece a ação judicial. Então, essa afirmativa, diante disso, a impugnação administrativa perde o efeito, visto a judicialização da questão. Judicializou uma questão que tu está discutindo administrativamente, esquece o administrativo. Só vai ser tratado agora no âmbito judicial. Então, a afirmação 9, ela é absolutamente verdadeira. Verdadeira, ok? E por último, questão número 10. Questão número 10 tem uma afirmação que diz o seguinte, questão 10. Vamos lá. Questão 10. Desculpe. É possível protocolar o pedido de repetição de débito administrativo após ter se esgotado o prazo prescricional, visto este ser aplicado apenas em processos judiciais? Essa afirmação está falsa, essa afirmação é falsa. Se há prescrição, ela vale tanto para o processo administrativo quanto para o processo judicial. O instituto da prescrição, que é o direito de cobrar um tributo ou pedir um tributo
pago indevidamente de volta, é 5 anos da data do pagamento. Se já passou 5 anos da data do pagamento, nem no âmbito administrativo, muito menos no âmbito judicial, é possível pedir de volta. Então, essa afirmação da questão número 10 é falsa. Ok? Bom, pessoal, com isso, eu gravo essa correção da prova, da M2, de Direito Administrativo 2, da turma da manhã, e vou colocar à disposição, então, vou deixar à disposição na nossa plataforma Blackboard, vou avisar a turma, e estará também no meu canal do YouTube a correção dessa prova realizada na semana passada e corrigida hoje, dia 25 de maio de 2021. Um abraço, obrigado a todos. Desculpe por não ter feito isso ao vivo, mas por problemas técnicos da internet não conseguimos fazer isso. Então, estamos encerrando a gravação e disponibilizando esse vídeo e esse áudio para vocês conferirem a correção da prova da M2. Muito obrigado a todos.